Professor, nós estamos praticamente na metade do curso, né? E eu posso dizer que foram muitas contribuições. Porque enquanto professora de matemática, eu acredito muito ainda naquela aula tradicional, na aula que eu preciso de conteúdos específicos, mas a nossa escola ela tem um cunho muito forte para a execução de projetos. Então, a pós, ela veio para nos auxiliar mais ainda, porque a gente tem descoberto diversas ferramentas novas. Por exemplo, eu não tinha feito até então nenhum trabalho em que eu precisasse de alguma ferramenta de audiovisual. E foi na pós que eu observei, assistindo às aulas, e observei alguns trabalhos que foram apresentados, que era possível fazer isso na disciplina. Nós temos 2 disciplinas na escola que são muito práticas, que é a educação financeira, que é do 6º ao 9º ano, e a matemática aplicada, que é do ensino médio. Então, a pós, para nós, ela tem contribuído muito com os temas, com as ferramentas que são apresentadas, e a gente está conseguindo colocar isso em prática. O professor facilitaram muito. Em diversos sentidos, né? Por exemplo, a gente percebe quando a gente aplica uma ferramenta nova que a pós oferece para nós nas nossas aulas, a gente percebe maior engajamento dos alunos, né? Então, quando a gente para uma atividade prática, uma atividade que a gente consegue aliar o que você precisa de conteúdo com o que você está aprendendo, porque a gente aprende todo dia, né? Muita coisa que é passado na pós para nós, para mim é novidade. Então, eu estou aprendendo junto. E aí, a gente aplica em sala, a gente tem a ideia lá na aula, aplica em sala, e depois a gente pensa assim, né? Nossa, foi lindo. Olha, os alunos participaram tanto. Da próxima vez, já sei que eu posso acrescentar tal coisa. Porque aí, a gente também vai colocando a nossa cara no trabalho. Então, tem contribuído demais, porque cada disciplina traz algo novo sempre. Os próprios projetos, os trabalhos finais que a gente tem que entregar, eles são muito ricos. Porque é um trabalho nosso, mas é um trabalho novo para nós. Porque a gente tem que pegar a ideia, aplicar, e a gente fica ansioso esperando pelo resultado disso. E até agora o resultado tem sido sempre muito bom. A gente trabalha muito, a equipe de matemática lá na escola, ela é uma equipe muito unida, muito forte. Então, a gente tem muitas práticas que a gente desenvolve. Então, o que a gente tem feito, a partir do momento, né, que todos nós estamos fazendo essa pós. Então, a partir do momento que nós começamos esse curso, a gente tem implementado essas ferramentas novas, que é novidade para todo mundo. Então, a gente reformulou muita coisa, a gente pensou em projetos novos, e aí a gente tem colocado em prática, sim. Todas as atividades, elas são desenvolvidas, né? A gente consegue mostrar isso pelas evidências que nós tiramos na escola, no envio das atividades. Então, elas estão sendo todas realizadas na escola. A matemática, ela é uma disciplina encantadora, né? Só que, ao mesmo tempo, se eu fecho isso no meu livro didático, na minha aula expositiva, eu não consigo esse encantamento que eu preciso dos alunos. Então, a pós contribuiu demais. O desejo hoje é 10. Porque a gente, a partir de uma disciplina, não é só uma ideia de atividade final que a pós tem proporcionado, são várias. Porque quando a gente escuta os depoimentos, quando a gente pensa na proposta do professor e tenta relacionar isso com o perfil do nosso aluno, porque cada escola vai ter um perfil de trabalho, né? Quando eu relaciono isso com o perfil do meu aluno, eu vejo o leque de possibilidades que eu tenho. Então, para cada atividade, e a gente não aplica só a atividade da pós, a gente faz a atividade, né, para poder terminar o nosso curso e participar e tudo, mas em cima das ideias, a gente tem feito isso no nosso planejamento, isso virou uma rotina para nós, que eu acho que é o mais importante. Né, que isso não passe depois que o curso acabar, pelo contrário, que isso fique para nós como inspiração e vontade desse desejo não diminuir mais. Porque a gente tem ideias, a gente agora conhece outras ferramentas, que a gente não sabe tudo. E a gente precisa buscar também. Né? Precisa ter, primeiro é o desejo da busca, eu tenho que desejar conhecer. Né? Foi como o senhor falou, do depoimento pela manhã. Jamais pode ser um fardo para nós, porque se a gente continua na educação, a gente tem que acreditar nela. Tem que acreditar que a gente está fazendo o melhor e está transformando pessoas. E aí, para isso, essas atividades, esse conhecimento que a gente está adquirindo, ele passou o desejo para 10, porque a gente tem agora outros caminhos para seguir. E eu acho isso muito importante. Não é, o planejamento, a gente já sabe que o planejamento ele não é fechado, ele é flexível. Mas muitas vezes, pela rotina, pela quantidade de demanda que a gente tem, a gente parece que deixa ele paradinho, estagnado ali. Agora, não. A gente já pesquisa na internet. Eu digo a gente porque o grupo de matemática é muito bom. A gente já pesquisa. Vamos pensar numa data relevante agora do mês de agosto, depois do recesso. O que tem de importante para a gente trabalhar? Aí a gente já pega as ideias dessa pós, já começa a escrever o projeto e vai aplicando. E a gente percebe o engajamento dos alunos, não só deles, o nosso também, porque a gente fica satisfeito com o resultado.
Primeiro, foi a partir de uma disciplina que o professor ele sugeriu para nós que a gente, primeiro, ao invés de levar o conhecimento para o aluno, o tema e tudo, que a gente só levasse a ideia. E aí deixasse que primeiro eles pesquisassem. Então, esse trabalho, que foi relacionado, né, às relações de consumo, e aí a gente trabalhou consumismo, sonhos de consumo, na disciplina de educação financeira do 9º ano. Mas também ela foi aplicada na disciplina de matemática aplicada no ensino médio com uma outra visão. O objetivo era que o aluno primeiro conversasse. Primeiro a gente vai falar, o que vocês entendem disso? Qual é a diferença de consumismo, de consumo? Vocês acreditam que as propagandas exercem alguma relação de influência sobre nós? E aí eles comentaram algumas coisas e foram para casa para uma primeira parte da atividade, que foi uma pesquisa bibliográfica e conversa em casa para saber como que era a relação da família. Aí, depois disso, nós marcamos um momento para uma roda de conversa e eles trouxeram. Foi essa parte que eu achei super interessante, porque a gente monta o planejamento, a gente acha que todos os tópicos ali eles foram abordados. Sobre consumo, consumismo, é isso que a gente vai conversar. E eles sempre vão trazer para nós muita coisa, a gente aprende muito com os nossos alunos também. Então, eles trouxeram relatos, trouxeram experiências, eles falaram como que foi a pesquisa na casa deles, e a partir daí eles montaram uma apresentação. O objetivo maior dessa atividade foi fazê-los perceberem o seguinte: nós temos sonhos de consumo também. A questão da vida financeira saudável, né? Porque eu acredito muito, professor, que para dar aula de educação financeira, não precisa ser somente um professor de matemática, pode ser qualquer professor, porque a gente está falando de um tópico extremamente importante para a nossa vida. Lá na escola, a gente não aplica somente os conhecimentos específicos da matemática, vamos calcular porcentagens, não. A gente trabalha com temas que eles possam refletir sobre sua vida futura e agora também alguns pontos que eles já conseguem mudar, é mudança de comportamento. E aí foi muito relevante, porque nós falamos muito sobre a questão do sonho de consumo. Qual é o seu sonho? Meu sonho é ser feliz. Mas muita coisa que a gente sonha envolve um bom planejamento financeiro, envolve dinheiro, não tem como a gente realizar todos os nossos sonhos. Então, essa questão da gente trabalhar somente para pagar as contas, a influência que as propagandas têm no nosso poder de consumo, o quanto que isso impacta no nosso orçamento, foi isso que nós abordamos. E aí foi mais ou menos aplicado aí durante uma semana, que nós tivemos alguns encontros, né? Depois disso também eles criaram como se fosse um folder, alertando sobre alguns cuidados que a gente precisa ter com a internet, né? O foco não foi só a gente falar de pontos negativos sobre a questão da influência dessas propagandas. Não, a gente também falou da importância para as empresas de vender uma marca, do quanto que a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está comprando, se eu estou comprando porque eu preciso, se eu estou comprando só porque eu quero, né? Nós falamos muito sobre o termo economia criativa. O que que muda isso? Por que que eu tenho que pensar nos recursos quando eu vou consumir alguma coisa? Esses recursos, mas são... eu lembro que eles discutiram muito, mas são recursos renováveis. Eu falei, gente, mas a velocidade da renovação é a mesma velocidade do meu consumo? A gente precisa pensar sobre isso. Até que ponto essas propagandas influenciam? E aí muitas coisas nós discutimos e o trabalho foi finalizado com como se fosse uma campanha de conscientização. Eles apresentaram o trabalho para toda a turma, eles criaram um folder com dicas e sugestões de como que a gente pode tomar esses cuidados com a questão da influência das propagandas. Eu me formei com uma visão de que o ensino da matemática ele tinha que ser o ensino conteudista, né? Eu saí com essa visão há muitos anos. E aí depois a gente vai conhecendo mais a fundo os nossos documentos que são norteadores, e eu vi que conhecimento específico a gente tem das nossas competências gerais da BNCC, ele é só um. Então a gente precisa trabalhar os outros. E aí a questão da pós, ela contribuiu muito nesse sentido, porque há muito tempo eu já venho aplicando projetos na escola, eu já acredito nisso há alguns anos, né? Que a gente precisa usar outras metodologias, que eu preciso sim de uma aula expositiva, uma aula bem dada com os conteúdos específicos da matemática, mas que eu preciso engajar os meus alunos em outros projetos, que trabalhem pensamento criativo, argumentativo, que trabalhem cultura digital, tudo isso. Então a pós contribuiu demais. Porque através da pós e de todas as ferramentas que ainda estão sendo apresentadas para nós, porque ela ainda está na metade, eu percebo que o meu planejamento hoje é outro. Porque eu já consigo muita coisa que é nova para mim, para os alunos. Ele está sendo um planejamento muito flexível, porque a cada módulo
eu altero muita coisa. Eu uso outra ferramenta e isso tem engajado muitos alunos. Então, eu percebo uma mudança muito grande. E isso porque a gente ainda está na metade do curso. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Nós recebemos essa informação da pós pela própria direção da escola e prontamente um grupo já fez essa matrícula e eu vejo que foi uma escolha muito assertiva nossa. Porque realmente ela tem contribuído demais para os nossos planejamentos, para as nossas aulas, para a nossa prática docente. Essa proficiência digital para nós, pelo menos para mim, tem feito muita diferença. Porque eu aprendo a cada dia. Eu não sei tudo. E até hoje, não sei muita coisa. Eu aprendo muito com os alunos e eu tenho aprendido muito nessa pós. Então, essas novas ferramentas, e já as antigas, que a gente também tem aprendido nesse curso, aplicar de outra forma, tem feito do meu trabalho um trabalho muito diferente, muito atrativo para os alunos. Tem feito muito bem para os dois lados, porque não é só para o aluno, faz bem para a gente também. Quando a gente vê que a gente aprendeu algo novo, que a gente acredita na educação. Então, eu aprendi algo novo, eu estou aplicando isso novo, eu estou vendo o resultado por parte dos alunos. Então, a pós para nós, para mim, assim, ela está sendo extremamente valiosa. É isso que eu posso dizer.